Olá! Preparados para a parte 3 da aula 8, que ainda trabalha a questão da habilitação, recursos, adjudicação e homologação? A parte 3, vamos dar foco na qualificação econômico-financeira, com destaque para as empresas reunidas em consórcio, recuperação judicial e extrajudicial. Vamos lá? Sabemos que o complexo de documentação exigida na licitação advém de 4 grandes núcleos: a habilitação jurídica, a existência da empresa, regularidade fiscal, trabalhista e agora social, ou seja, se manda muito bem aqui com o fisco, qualificação econômico-financeira, se anda bem das pernas para a execução do meu objeto até o final, como se tem a capacidade técnica para executar aqui com a qualificação técnico-profissional, qualificação técnico-operacional. Quando a gente vem no núcleozinho da qualificação econômico-financeira, 3 documentações elas foram mantidas, que são o balanço patrimonial com as demonstrações contábeis, a certidão de falência e também o capital social ou patrimônio líquido até 10%, e aqui tem as reservas da lei quando é ou não possível. O que, na verdade, deixou de ser documento de qualificação econômico-financeira, mas não deixa de ser exigido na licitação, tendo sido apenas deslocado lá para a classificação, é a exigência de garantia para licitar, tá bom? Com relação ao balanço patrimonial, ficou muito curioso a lei, porque ela diz que o balanço com as demonstrações de resultado devem ser dos 2 últimos exercícios. Se a empresa tem a sua formação de 1 ano, um pouco mais de 1 ano, então de pelo menos o exercício anterior. E se ela foi constituída no ano da licitação, aqui foi exigido na lei o que já era apresentado pela própria jurisprudência, que é o balanço de abertura. Uma questão é fato. Quando eu vou apresentar aqueles índices de mensuração da situação da saúde financeira da empresa, endividamento, corrente líquida, etc., muitos colegas, né, que é igual, maior, igual a 1, muitos colegas me questionam o seguinte: mas Alessandra, como é que fica aqui? Porque se eu vou exigir os 2 últimos balanços, esse cálculo deve ser referenciado ao último ou ao penúltimo? Bom, aquele que vai significar a condição mais real da empresa, quer me parecer que seja o último de fato, né? Agora, por que é que a lei colocou a exigência desses 2 balanços, dessas 2 demonstrações de resultado do exercício? Não faço a menor ideia. Seguimos o que a lei diz. Com relação à certidão negativa de falências, isso é o de menos, isso é bem tranquilo, mas uma questão muito curiosa é que a lei não abrangeu a condição e a questão da recuperação judicial, que já vem sendo trabalhada pela jurisprudência, inclusive sendo colocado lá nos editais de licitação, de que deve ser apresentado o plano de recuperação deferido em juízo, com conteúdo que seja capaz de certificar a existência de condições mínimas indispensáveis à execução do meu contrato lá no futuro. Quero acreditar que essa condição ela permaneça nas nossas licitações. A gente vai ter que ficar aqui acompanhando, até porque a questão da recuperação judicial é justamente um fato em que deve significar aqui a recuperação da saúde financeira que a empresa tem buscado na hora que ela mostra que tem condições de assumir todas as obrigações e os compromissos daquela recuperação judicial que ela fez, daquele plano de recuperação que ela apresentou em juízo. Logo, não tem o porquê ela não deva ser beneficiada também no polo das licitações e contratações públicas, tá bom?
E com relação ao consórcio de empresas, a gente já viu lá na qualificação técnico-profissional e técnico-operacional que as atestações devem ser somadas, né, dos quantitativos de cada um dos consorciados. Aqui na qualificação econômico-financeira é a mesma coisa. A lei anterior, 8666 de 93, dizia que deveria ser proporcional aqui a qualificação econômico-financeira a cada um dos seus consorciados. A nova lei, ela silencia, ela diz que basta ser o somatório, tá bom? E diz o seguinte, olha, que a administração, ela deve estabelecer um limite entre 10% e 30% do valor exigido para o licitante individual, sempre que as empresas vierem participar na condição de consorciadas, né, reunidas aqui em consórcio. Isso só não vai valer se esse consórcio for formado exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte. Agora, também diz que pode ser definido o número máximo de empresas em consórcio, desde que devidamente justificado. E aqui, gente, de verdade, resolve um grande problema que a gente tinha na jurisprudência, que era justamente de não ter uma aceitação muito clara da possibilidade de limitação de empresas participantes em consórcio. Então, aqui a nova lei resolve esse problema. E com relação à qualificação econômico-financeira, também é importante a gente trazer aqui algumas outras condições específicas. Deixa eu seguir aqui o roteirinho, né? Diz que é vedada a exigência de índices e de valores que não são usuais de mercado. Faz sentido, né? Deve ser admitida a exigência de relação dos compromissos assumidos pelo licitante que venham eventualmente a importar em diminuição da sua capacidade econômico-financeira, que é justamente para, mesmo que venha causar essa diminuição, ela possa mostrar que ainda assim ela tem condições de executar o objeto. Aqui dentro dessa exigência da relação dos compromissos devem ser excluídas as parcelas de contratos que já foram realizados, tá bom? Também, olha, com relação ao patrimônio líquido mínimo, né, ou capital mínimo de até 10%, aqui só é autorizado quando se revelar em entregas de compras com entrega futura ou execução de obras e serviços, tá bom? Então, só nessas duas hipóteses é que eu posso estar exigindo esse capital mínimo ou patrimônio líquido de até 10%. E, por último, pode ser exigido declaração assinada por profissional habilitado da área contábil que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Basicamente, essas são as exigências que a gente encontra com relação à qualificação econômico-financeira aqui na nova lei. Abrindo ainda plus com relação à habilitação nas licitações, também é importante trazer aqui algumas condições gerais e condições do julgamento. Com relação às condições gerais, a lei lembra que devem ser apresentadas no original ou por cópia ou qualquer outro meio expressamente admitido pela administração os documentos de habilitação. Devem ser substituídas essas documentações por registro cadastral, desde que previsto nestes termos lá no meu edital, tá bom? Podem também ser realizadas por processo eletrônico, desde que devidamente consignadas em regulamento. A gente vê muito isso em alguns documentos de constituição das empresas, né, por alguns cartórios, e muito mais comum ainda nas regularidades fiscais. Também ser dispensada total ou parcialmente essa documentação de habilitação em 3 hipóteses. Nas contratações, né, para entrega imediata, em contratações com valores inferiores
no valor original, eu não estou colocando aqui o valor atualizado, porque a gente tem que sempre lembrar que a legislação ela foi atualizada no seu tempo. Então, eu não sei em qual momento que você está assistindo e acompanhando a nossa aula, é exatamente o valor original, tá bom? Então, o valor original é em valores inferiores a R$ 12.500. E também nas contratações de produtos para pesquisa e desenvolvimento até o valor de 300 mil. Então, lembrando, né, depois a gente tem aquelas atualizações desses valores aqui, tá bom? E serem também cumpridas por empresas estrangeiras que não funcionem no país conforme o regulamento do Poder Executivo Federal. Com relação ao julgamento da habilitação, a lei também fez as seguintes ressalvas, que pode ser exigido declaração de que atenda os requisitos de habilitação e que o declarante ele é responsável, né? Ele responde pela veracidade das informações prestadas na forma da lei. Deve ser exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva dos cargos com pessoas deficientes, né, com deficiência, e para reabilitados da Previdência Social, conforme a lei. Também deve ser exigida a apresentação de documentação de habilitação apenas do licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação, documentos, ela anteceder a fase de classificação propostas. E também serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado. Também diz o seguinte, que olha, após a entrega do documento de habilitação, não deverá ser admitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para, duas hipóteses aqui, complementar a informação dos documentos que já foram apresentados por aquele licitante e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e também atualizar os documentos cuja validade tenha expirado após a data do recebimento das propostas. Pois é. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá a exclusão do licitante, por motivo relacionado àquela habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou só conhecido após o julgamento. O agente ou comissão de contratação, né, aqui, aliás, aqui a lei até fala em comissão de licitações, é o único lugar que ela dá um furinho aqui, tá bom? Poderá sanar erros ou falhas, esse agente de contratação ou a comissão de contratação, que não alterem a substância aqui do documento e a sua validade jurídica, tá bom? Então, é possível. E também diz que esse saneamento dessas irregularidades também pode ser feito pela autoridade competente, né? Desde que avocado o processo para ela, tá bom? Então, é muito importante trazer aqui essas condições mínimas com relação à habilitação, que seriam aqui anotações complementares ditas pela lei também. É isso. E bora lá continuar os nossos estudos.